é essa dúvida de hoje, gente? Vamos colocar aqui na tela para vocês verem se vocês também tinham dúvidas sobre isso, ou têm dúvidas sobre isso. Qual que é o correto, hein? Em anexo, quando a gente vai falar sobre documento, né? Segue documento em anexo ou anexo. Documenta em anexo é errado? A gente vai ver então, quem vai explicar pra gente, o professor Leandro Bernardo Guimarães, tá de volta aqui essa semana, viu? Para explicar aí se tá errado, se tá certo, qual dessas expressões é a correta. Vamos ver. Sim, podemos utilizar em anexo tanto na escrita quanto na fala. É uma expressão prevista em nossa língua portuguesa. Porém, temos que ter em mente o seguinte, que em anexo é uma expressão que tem função de advérbio. Trata-se de uma locução adverbial. Portanto, quando lembramos do estudo do advérbio, né, que é uma classe gramatical, nós vamos lembrar que o advérbio é uma classe invariável, uma classe de palavra, uma classe gramatical invariável, que não admite modificação, nem em relação a número singular e plural, nem em relação a gênero masculino e feminino. Portanto, eu não posso, em um enunciado como em anexo seguem as fotos, eu não posso modificar essa expressão em anexo, ela é fixa. Então, em anexo seguem as fotos. As fotos é um substantivo, né, feminino, que está no plural, mas não houve modificação em anexo, né? Então, seguem está no plural, é um verbo, né? Seguem em anexo as fotos. Assim como num enunciado como em anexo seguem os arquivos, né? Arquivos é um substantivo masculino que nessa frase, nesse enunciado, está pluralizado, mas não houve uma modificação na expressão em anexo. Então, em anexo, seguem os arquivos. Então, em anexo é sempre invariável. Não há modificação em relação a número, singular e plural, e nem em relação a gênero, masculino e feminino. É sempre em anexo. Então, sempre em anexo, coisas femininas, coisas masculinas, coisas no singular, coisas no plural. Sempre em anexo. Já a palavra anexo, no sentido de adjetivo, há uma variação. Então, eu posso dizer, não chegaram os e-mails anexos, ou não chegaram as fotos anexas, não é? Então, quando o anexo está no sentido de adjetivo, há uma variação em singular e plural e em relação a masculino e feminino, né? Mas quando tem a preposição em, o em anexo é sempre invariável. Explicadíssimo, professor. Acho que esclareceu para todo mundo aí. Quando você for escrever aquele e-mail, então, já sabe como escrever, não vai ficar na dúvida mais. E quando tiver o em, nada de plural, hein, gente? Ele fica fixo ali, sempre em anexo. Bacana demais a gente ter esclarecido essa dúvida de hoje. Obrigada, professor.